Aula 9.1. Conteúdo. Identificar o tema de um texto. Habilidades. Descritor 6. Identificar tema de um texto. Aprender o sentido global do texto estabelecido pelas múltiplas relações entre as partes que as compõem. Olá, boa noite a todos. É uma alegria para nós podermos estar aqui compartilhando com vocês, participando deste momento tão importante para o terceiro ano, que está aí se preparando para o Enem, não é? Quase concluindo aí o ensino médio. E nós vamos estar aqui, eu, professora Maristela, e o professor Jean, para compartilharmos com vocês também alguns conhecimentos a respeito de descritores que estão relacionados com as provas externas, as avaliações externas, SADEAN, e preparando vocês para o Enem, ok? Agora o professor vai se apresentar também, não é, professor Jean? Exatamente, obrigado, professora. Bom, boa noite a todos os colegas, professores presenciais, alunos. O Saber Mais, ele é uma oportunidade que você tem, tá, de se preparar, como a professora já falou, para as provas do Enem, vestibulares de um modo geral. Então é um momento importante também, tá, para a gente rever alguns conceitos aí, né, com o objetivo de se preparar. Tá? Eu sou o professor Jean Nobre, alguns já me conhecem. Nós teremos aí 4 encontros, tá? Esse é o primeiro, nós teremos mais 3 além desse. E nós abordaremos aí alguns conteúdos, tá? Na aula de hoje, nós iremos trabalhar conceitos de plano cartesiano, que ainda é um conteúdo que os alunos têm alguma dificuldade. Então, nós iremos trabalhar esse conceito aí, tá? E na próxima aula, nós trabalharemos aí outros assuntos, tá certo? Então, agora eu vou deixar vocês aqui com a professora Maristela, e aí, daqui a pouquinho eu volto para a gente falar sobre plano cartesiano. Até já! Então tá, professor. Então agora nós vamos dar sequência a todo o nosso trabalho de língua portuguesa. Vamos trabalhar descritores que estão relacionados com o tema. Hoje falaremos de tema. E dia 10, na próxima semana, falaremos de relações entre as partes de um texto. Depois, no dia 17, falaremos sobre posições diferentes, posições que são a favor e são contrárias dentro de um mesmo texto, sobre um mesmo tema. Pode ser no mesmo texto ou textos diferentes. E no dia 25, nós falaremos sobre tese e argumento, ok? Vamos lá, então? Então, hoje falaremos um pouco sobre tema. Todos os textos são organizados em torno de um tema, certo? Ele é tematicamente orientado, ele se desenvolve a partir de um determinado tema que lhe dá unidade e coesão. Todo o texto ele é organizado para que ele tenha uma sequência lógica, para que ele passe uma informação de forma correta, adequada e completa, não é? Então, definição de tema, assunto de que se trata ou que se quer desenvolver, objeto. Ele também é uma proposição que se quer provar. O texto em que se baseia um sermão. E também é parte de um segmento textual a respeito do qual se diz alguma coisa. Então, um texto ele é organizado, ele vai ter uma sequência lógica, certo? Então, vamos então perceber o seu sentido global. Vamos ver as relações entre as partes que o compõem. Vamos também ver as partes principais e as partes secundárias para podermos entender, para podermos encontrar o tema do texto. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico. O que vocês acham aí? É um tema bastante polêmico, das relações amorosas, não é? Então, nós temos aí umas imagens que nos mostram aí, podemos visualizar um casamento, uma união, e vemos o símbolo, que é a aliança. Então, o nosso tema tem a ver com relacionamentos. É um tema bastante interessante e um texto que vai instigá-los a fazer assim uma reflexão a respeito desse tipo de relacionamento, ok? Vamos lá então para o nosso texto. Vínculos.
as equações da matemática da vida. Pode parecer um texto sobre matemática, mas não é. Quando você forma um vínculo com alguém, forma uma aliança. Não é à toa que o uso de alianças é um dos símbolos mais antigos e universais do casamento. O círculo dá a noção de ligação, de fluxo, de continuidade. Quando se forma um vínculo, a energia flui. E o vínculo só se mantém vivo se essa energia continuar fluindo. Essa é a ideia de mutualidade, de troca. Nessa caminhada da vida, ora andamos de mãos dadas, em sintonia, deixando a energia fluir, ora nos distanciamos. Desvios sempre existem, podemos nos perder em um deles e nos reencontrar logo adiante. A busca é permanente. O que não se pode é ficar constantemente fora de sintonia. Então, como nós podemos ver nesse primeiro texto, nessa primeira imagem, nesse primeiro trecho, podemos perceber que as relações, elas são para um momento ou para um momento maior, depende da intenção de quem está se relacionando, não é? Vimos também que o que simboliza essa união é uma aliança. A aliança é um dos símbolos mais antigos e este símbolo, ele é uma aliança porque a palavra a aliança não tem fim, não tem início. Então, deduz-se que dentro de um relacionamento, de um casamento, a relação seja assim, sem início, sem final e que vai ser uma relação afetiva de cumplicidade, não é? Dentro desse relacionamento. Mas esse relacionamento, essa energia só pode fluir se depender dos dois. E nós vamos perceber ao longo do texto que as coisas não acontecem sempre assim. Muitas vezes nós deixamos a energia fluir e muitas vezes nós nos distanciamos. Esses desvios podem acontecer. Acontece na vida de muitas pessoas e de algumas décadas para cá tem acontecido com mais incidência, né? Esses desvios. Mas o que não podemos deixar acontecer é ficarmos fora de sintonia. Precisamos nos reencontrar novamente. Encontrar uma nova relação, um novo amor, uma nova aliança. Vamos continuar nosso texto. Antigamente, dizia-se que as pessoas procuravam se completar através do outro, buscando sua metade no mundo. A equação era meio mais meio igual a 1. Talvez os avós de vocês tenham até comentado já que encontrou a sua cara metade. Eu encontrei alguém que se encaixou perfeitamente, por isso que nosso casamento foi feliz, não é? Algumas décadas atrás. Então, para eu ser feliz para sempre, olha o para sempre aí, hein? Para eu ser feliz para sempre na vida, tenho que ser a metade do outro. Então, nós somos sempre incompletos, não é? Vamos nos completar com alguém que nós vamos encontrar e julgamos ser a nossa metade. Poxa, pode acontecer muitos conflitos aí. Naquela loteria do casamento, tirar a sorte grande era achar a sua cara metade. Então, como nós podemos ver nesse tipo de relacionamento, as pessoas elas se identificavam como uma pessoa incompleta, que só ia se completar quando encontrasse alguém que fosse sua metade. Então, buscava em alguém as qualidades, não é? As características daquele tipo, daquela pessoa idealizada, que com ela se completaria. Então, meio meu, meio seu, formaremos um. Mas aí precisava de muita loteria, né? Muita sorte. Então, os casamentos, nessa forma de ver, a partir desse princípio, era muito sortudo quem conseguia se manter casado durante toda uma vida.
Existiam muitos casamentos que realmente perduravam por uma vida toda. Ainda hoje encontramos casais que se encontraram, se casaram e viveram a vida toda, e estão aí com 50 anos de casado, 60 anos de casado, não é? São dessa época que era metade, metade igual a 1. Agora vamos ver o que aconteceu depois. Então, são esses casamentos dados como perfeitos, não é? A maioria, quando acontecia, eram casamentos arranjados pelos pais. Nada contra, mas porém, nós precisamos pensar que aí as moças não tinham muita liberdade de escolher, né? Os pais é que escolhiam. Ainda hoje pode acontecer ainda esse tipo de casamento, né? Que são casamentos arranjados. Não era apenas pela preocupação da segurança e felicidade da filha. Eram trocas de interesses, como nós sabemos ao longo da história, e atualmente também acontece, não é? Vamos ver então a sequência, outro tipo de relação. Com o passar do tempo, as pessoas foram desenvolvendo um sentimento de individualização maior e a equação mudou. Ficou assim, 1 mais 1 igual a 1. Vamos ver como é que funciona isso. Eu tenho que ser eu, uma pessoa inteira, com todas as minhas qualidades, meus defeitos, minhas limitações. Vou formar uma unidade com o meu companheiro, que também é um ser inteiro. Mas depois que esses dois seres inteiros se encontravam, era comum fundir-se. Eles fundiam-se. Era comum fundirem-se. Ficarem grudados num casamento fechado, tradicional, e anulavam-se mutuamente. Esse tipo de casamento aconteceu muito há algumas décadas atrás. Como nós temos conhecimento, era aquele casamento em que um ficava dependente do outro, um ficava com aquele sentimento de que precisava da proteção do outro e, em contrapartida, sentia que o outro era propriedade dele. Então, era 1 mais 1 igual a 1, grudado um no outro. Mas o que acontece com esta relação? Vamos ver, então. Essa relação se desgasta. Nessa relação, os dois acabam se desgastando, não é? Percebemos que nessa relação, as pessoas se anulam, porque vivem em função do outro. Aquilo que o outro quer, aquilo que agrada o outro. Vamos em frente, então, para ver esta evolução. Com a revolução sexual e os movimentos de libertação feminina, isso aconteceu lá pelos anos 60, 70, alguns de vocês já devem ter lido alguma coisa a respeito disso, o movimento hippie, um movimento que a libertação sexual, a libertação feminina aconteceu aí. O processo de individualização que vinha acontecendo se radicalizou. E a equação mudou de novo. 1 mais 1 agora é 1 mais 1. Como que acontece isso? É o individualismo, percebam aí. Era o cada um na sua. Bem a moda dos hippies mesmo, né? Cada um na sua. Eu tenho que resolver meus problemas, cuidar da minha própria vida. Você deve fazer o mesmo. Na minha independência total e autossuficiência absoluta, caso com você, que também é assim. Em nome dessa independência, no entanto, faltou sintonia e cumplicidade, compromisso afetivo. É a segunda crise do casamento que acompanhamos nas décadas de 70 e 80. Então, dá para a gente perceber que nesta relação, nessa equação, é 1 mais 1 igual a 1 mais 1, total individualismo. Eu cuido do que é meu, você cuida do que é seu. Mas parecia ser um perfeito, não é? Porque não haveria aquele grude do casamento anterior, da relação anterior, não haveria aquela dependência que anula as pessoas. Porém, o individualismo foi tão grande e o cada um na sua foi tão radical que perdeu o sentido. E aí,
um olhava para o outro e não havia mais cumplicidade, não havia mais a afetividade, não havia mais sentido em estar juntos. Não havia motivo para estar juntos, por quê? Porque a revolução sexual trouxe a liberdade sexual. Então, nessa revolução dos anos 70, nós percebemos que daí para cá, as mulheres tiveram mais oportunidade no campo profissional, as mulheres tiveram mais oportunidade na área de trabalho, não é? Profissional, e também na área econômica. A mulher saiu para trabalhar, a mulher conquistou a sua independência e, consequentemente, também começou a haver aquela liberdade sexual em que não havia mais aquela necessidade de ser dependente, não havia mais a necessidade de ser submissa, não havia mais a necessidade de ficar só em casa cuidando dos filhos da casa, não é? Mas quando um olhou para o outro, o cônjuge, percebeu que não tinha mais nada a ver um com o outro. O relacionamento aí minou, acabou, porque o individualismo esfria o relacionamento. Aí o individualismo, cada um vai pensar apenas em si, vai pensar apenas na sua comodidade, no seu conforto, nos seus interesses. Não existe mais o outro, como aconteceu aí. Porém, este é um tipo de relacionamento. Temos ainda um outro tipo de relacionamento que vamos ver agora. Atualmente, após todas essas experiências, eu sinto as pessoas procurando um outro tipo de equação. 1 mais 1 igual a 3. E agora? Vamos procurar um professor de matemática. Vamos explicar isso aí. Como é que funciona? Funciona e funciona muito bem. Para a aritmética, ela pode não ter lógica. E não tem mesmo, não é verdade? 1 mais 1 não é 3. Não vai ser 3. Mas na relação é. Observe. Para a aritmética, ela pode não ter lógica, mas faz sentido do ponto de vista emocional e existencial. Existem você, eu e a nossa relação. O vínculo entre nós é algo diferente de uma simples somatória de nós dois. Nessa proposta de casamento, o que é meu, o que é seu, e o que é nosso, virou 3. Entenderam? Talvez aí esteja a grande mágica que hoje buscamos, a de preservar a individualidade sem destruir o vínculo afetivo. Tenho que preservar o que é meu. Meu processo de descoberta, realização e crescimento, sem destruir a relação. Por outro lado, tenho que preservar o vínculo, sem destruir a individualidade, sem me anular. Acho que, assim, talvez possamos chegar ao ano 2020 um pouco menos divididos entre a sede de expressão individual e a fome de amor e de partilhar a vida, um pouco mais inteiros e felizes, não é? Então, esse texto é muito interessante, é da Maria Helena Matarazzo. Amar é preciso. Então, como nós podemos perceber, nesta última forma de relacionamento, acabou se encontrando o equilíbrio, não é? O que é meu, o que é seu, o que é nosso. Eu preservo a mim mesma, eu tenho a minha liberdade, eu tenho a minha individualidade, eu tenho os meus direitos de crescer como pessoa. A mesma coisa acontece com o meu companheiro, acontece com o meu cônjuge. Ele também é uma pessoa, tem seus anseios, seus desejos, seus projetos pessoais que precisam ser respeitados. Mas construímos uma relação, nós temos uma relação. Além de ter os meus interesses comuns, pessoais, e o meu cônjuge ter seus pensamentos, seus sentimentos e seus projetos pessoais, nós temos juntos sentimentos, pensamentos e projetos também, que é essa a relação.
preservando isso, preservando esse respeito ao individual, ao pessoal, a relação vai ficar mais tranquila, mais equilibrada, todos mais inteiros e mais felizes. Agora eu pergunto, qual é o tema desse texto? Falou-se sobre casamento, não é? Sobre relacionamento. Mas o que foi falado, foi falado predominantemente dentro desse texto? Ao longo desse texto, nós percebemos que tratou das relações, dos relacionamentos de casamento ao longo do tempo, ao longo da história. E nós percebemos o quanto ele foi mudando, não é verdade? Então o tema é esse, é o casamento, o relacionamento conjugal ao longo do tempo. Agora temos que tomar cuidado. Se eu disser o tema desse texto é casamento, eu não vou estar tendo uma visão global, uma visão geral do texto. Eu vou ter uma visão fragmentada. Eu vou ter uma visão parcial do texto. Então precisamos ler nas entrelinhas, acompanhar o desfecho, o desenvolvimento e o desfecho do texto para analisarmos, para fazer uma reflexão do que trata o texto. É sobre casamento? Sim. Mas o que sobre o casamento? Então, como nós percebemos aí, existe aí uma trajetória histórica, né? E aí nós percebemos que, ao longo da história, os relacionamentos conjugais foram se modificando e, no meu ponto de vista, foi se aprimorando. Este atual é o ideal, não é? Se nós conseguirmos ter um relacionamento no qual nós conseguimos respeitar o nosso cônjuge, sua liberdade, o seu pessoal, individual, seus projetos pessoais, e ele, em contrapartida, respeitar os meus, com certeza esse relacionamento vai se fortalecer e tem condições de perpetuar, não é? Então, este é o tema. Casamento, relacionamento conjugal ao longo do tempo, certo? Vamos ver aí a figura, então, a imagem de um casamento atual, um casamento feliz e equilibrado. Muito bem. Então, agora nós vamos para a nossa DLI. Temos um texto bastante interessante que trata da natureza, do meio ambiente, né? Em harmonia com a natureza. Todas as manhãs, Laila Soares, 17 anos, entra na internet para ver qual é a lição de casa do dia. De dentro de sua casa, no interior de Goiás, feita de barro, areia e palha. Ela se comunica com seus professores na Austrália e discute com outros alunos os tópicos do fórum da semana. Além das aulas convencionais, como biologia e matemática, ela estuda mitologia e a condição da mulher na sociedade. À tarde, se dedica a tocar violão, pintar ou cuidar das plantas. 2 vezes por semana, ela visita escolas onde dá aula para alunos e professores, com o intuito de promover a sustentabilidade. Sustentabilidade significa gastar menos do que a natureza consegue repor. Este é o conceito por trás das ecovilas, comunidades nas quais as ações sustentáveis vão muito além da reciclagem do lixo. Ela mora no Ecocentro IPEC, Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado, uma ecovila a 3 quilômetros de Pirenópolis, criada há 10 anos por seu pai brasileiro e sua mãe australiana. Atualmente há cerca de 20 pessoas morando no local, mas na época dos cursos, o número de residentes pode subir para 150. Recebemos gente do mundo inteiro. Estou sempre conhecendo culturas novas e fazendo novos amigos. Mas não é só no Ecocentro que Laila expande seus horizontes. Frequentemente, acompanha os pais em trabalhos ao redor do mundo. Por isso, optamos pela escola à distância, explica. Assim, posso viajar e continuar estudando. Muito bem. Então, nós temos aí o texto
E nós precisamos saber agora qual é o assunto desse texto. Qual é o tema desse texto? Que assunto está sendo tratado? O que predomina? Qual é o assunto que está predominando dentro desse texto? Letra A. A convivência harmônica da menina com os pais. Letra B. A reciclagem do lixo no interior de Goiás. Letra C. As comunidades ecologicamente sustentáveis. Letra D, o uso da internet em escolas à distância? Ou letra E, os cursos sobre sustentabilidade em Pirenópolis? Então, nós vamos ter aí 10 minutos para que vocês leiam novamente, analisem e entre aí num consenso qual é o tema, qual é o assunto tratado predominantemente nesse texto. Nós nos vemos já já. Vamos ler novamente esse texto e analisarmos para ver se realmente é letra D, como a maioria disse, não é? Vamos lá. Temos o texto aí, né? Em harmonia com a natureza. Todas as manhãs, Laila Soares, 17 anos aí, entra na internet para ver qual é a lição do dia, não é? A lição de casa do dia. De dentro de sua casa, no interior de Goiás, feita de barro, areia e palha, ela se comunica com seus professores na Austrália e discute com outros alunos os tópicos do fórum da semana. Além das aulas convencionais, como biologia e matemática, ela estuda mitologia e a condição da mulher na sociedade. À tarde se dedica a tocar violão, pintar ou cuidar das plantas. 2 vezes por semana, ela visita escolas onde dá aula para alunos e professores, com o intuito de promover a sustentabilidade. Sustentabilidade significa gastar menos do que a natureza consegue repor. Este é o conceito por trás das ecovilas, comunidades nas quais as ações sustentáveis vão muito além da reciclagem do lixo. Ela mora no Ecocentro IPEC, Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado, uma ecovila a 3 quilômetros de Pirenópolis, criada há 10 anos por seu pai brasileiro e sua mãe australiana. Atualmente, há cerca de 20 pessoas morando no local. Mas na época dos cursos, o número de residentes pode subir para 150. Recebemos gente do mundo inteiro. Estou sempre conhecendo culturas novas e fazendo novos amigos. Mas não é só no Ecocentro que Laila expande seus horizontes. Frequentemente acompanha os pais em trabalhos ao redor do mundo. Por isso optamos pela escola à distância, explica. Assim posso viajar e continuar estudando. Agora, o que predomina nesse texto? Nós percebemos que fala sobre meio ambiente, fala sobre sustentabilidade, não é? Mas o que desde o início até o final a gente percebe? Ela está ligada, ela está antenada com o mundo. Através do quê? Da internet, ela estuda à distância. Ela adquire conhecimento, todo o conhecimento dela, através das aulas que ela tem, através da internet. Então, nós podemos perceber, vamos ver as questões agora, as alternativas. Vamos passar para as alternativas. Qual é o assunto que predomina no texto? A convivência harmônica da menina com os pais? A reciclagem do lixo no interior de Goiás? As comunidades ecologicamente sustentáveis? O uso da internet em escolas à distância? Ou os cursos sobre sustentabilidade em Pirenópolis? Então, o que nós percebemos é que ela está antenada, ela adquire todo o conhecimento dela através da internet. Nós percebemos que através disso, ela adquire todo o conhecimento necessário para que ela possa não só acompanhar os pais para onde eles vão, como também fazer o trabalho dela como uma multiplicadora de sustentabilidade, ensinando as pessoas a cuidarem do meio ambiente, da natureza, ok?
Então, foi uma experiência muito agradável, essa primeira aula que nós estamos tendo contato com vocês. Foi muito bom falar sobre tema com vocês hoje. E na próxima semana, dia 10, nós estaremos novamente juntos para compartilharmos aí um pouco de conhecimento e saber também de vocês o que vocês estão compreendendo nessa preparação para o Enem e para todas as avaliações externas que vocês certamente participarão na vida de vocês, não é, professor? Exatamente, professora. Já estamos encerrando. Isso. Esse momento, né, é importante que você participe, né, dessas aulas, porque é um momento que você vai ter ali de revisar alguns conteúdos, tá? Então a gente pede que você participe mesmo, nós vimos ainda agora há pouco, né, professora? A sala lá de Iamundá, os alunos todos lá estudando. Repleta, né, de alunos. Parabéns novamente. Isso. Eu mandei uma mensagem parabenizando e incentivando e valorizando vocês, porque hoje é uma sexta-feira e é importante saber o que é um momento da nossa vida, nessa construção desse conhecimento. O que é prioridade na nossa vida nessa etapa em que vocês estão se preparando, não só para o Enem, mas também para o mercado de trabalho também, não é? Exatamente. Então, dia 10, tá? O nosso próximo encontro, nós estaremos aqui com novos assuntos, tá? Aguardando vocês. Ok. Tenham todos uma boa noite, um excelente final de semana. Curtam todos suas famílias, segunda-feira também, e aí na terça-feira, professora Sila e professor Júnior estão de volta, ok? Até lá! Até lá, tchau, tchau.